Jeremias, capítulo 34. Vamos ler do verso 8 ao verso 17. Jeremias, capítulo 34, do verso 8 ao verso 17. Diz assim: a palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Obedeceram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido, libertos, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz aliança com os vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, na casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um seu irmão hebreu que te for vendido e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vós havíeis hoje arrependido e fizestes o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo, e fizeste diante de mim uma aliança, na casa que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, e profanastes o meu nome, e fizeste voltar cada um seu servo e cada um a sua serva, os quais já tinhais despedido libertos, conforme a vontade deles, e os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um seu irmão e cada um seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade. E diz o Senhor: para a espada, para a pestilência e para a fome. E ficareis, e farei que sejais espanto a todos os reinos da terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela sua palavra, que o Senhor possa nessa noite nos dar um entendimento dela, tanto no transmitir quanto no receber da tua palavra, que o seu Espírito Santo abra nosso entendimento, nos ajude, Pai, a caminhar sobre o trilho da sua palavra, de forma, Pai, que aquilo que for dito seja realmente aquilo que o Senhor deseja para nós. Nos ajude. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. O tema dessa mensagem é a quebra de uma aliança. A quebra de uma aliança. Quando nós estudamos na quarta-feira passada, nós falamos sobre Zedequias, o último rei de Judá, onde Jerusalém, a capital de Judá, se encontrava cercada por Nabucodonosor, e posteriormente Nabucodonosor faz uma investida, invade
a capital do reino de Judá. E aí nós também vimos que Jeremias recebe a palavra de Deus para que ele vá até Zedequias, onde é dito: vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e disse-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu entrego essa cidade na mão do rei de Babilônia, o qual queimá-la-á a fogo. A mensagem do Senhor, ela é transmitida por meio do profeta Jeremias ao rei Zedequias, não como algo de surpresa ou algo sem sentido algum. Irmãos, é importante notar que o ministério de Jeremias foi um ministério longo. Foi um ministério que não ficou restrito ao rei Zedequias, mas outros reis passaram por Judá. Outros reis passaram por Judá. E Deus falou com cada um dos reis. E Deus falou com cada uma das lideranças. E Deus falou com cada um dos religiosos, sacerdotes. E Deus falou com cada um do povo. Deus, como é dito, João Calvino certa vez disse: Deus dá líderes conforme o coração do povo. E muitas vezes dará líderes não para o seu benefício, mas para a sua própria condenação, porque rejeitaram ouvir a palavra do Senhor. E nós vimos também o mal institucionalizado, onde o mal era normal. Era normal. Aqueles que deveriam julgar não julgavam como deveriam. Aqueles que deveriam punir não puniam como deveriam. E o povo também não fazia a sua parte em obedecer à lei de Deus. Judá entrou na decadência. Deus falou diversas vezes, mas Judá recusou-se a ouvir ao Senhor. Até que também Deus falou com Zedequias mais de uma vez. Zedequias certa vez mandou uma comitiva para ir até Jeremias, para ouvir o que Jeremias tinha a dizer. E Jeremias falou algo que ele não queria ter ouvido. E nós também frisamos, quantas vezes nós vamos pedir conselhos, e quando recebemos o conselho, nós rejeitamos. Por quê? Porque o conselho não foi como nós queríamos. E desde quando um conselho tem que ser conforme o que você quer? Porque se é para ser conforme você quer, não é necessário pedir conselhos. Vimos também que Zedequias prendeu Jeremias. Prendeu Jeremias porque ele roubou, porque ele matou. Prendeu Jeremias. Por quê? Porque ele falou a verdade. Estamos vivendo tempos estranhos, onde você falar a verdade pode ser considerado um crime. E a mensagem do Senhor foi que Nabucodonosor entraria na cidade e a queimaria a fogo. E é dito que Zedequias não escaparia da sua mão, da mão de Nabucodonosor. Ele veria olho a olho, falaria boca a boca e entraria na Babilônia. E também foi dito que ele não morreria à espada, mas em paz ele morreria. E a paz que ele morreria não é o shalom, não é a paz com Deus, mas é a morte natural. Ele não morreria à espada, mas morreria de forma natural. Porém, também foi lido aqui como foi a prisão de Zedequias. Seus filhos foram presos,
os seus príncipes foram presos e ele foi preso. Os filhos de Zedequias foram mortos na frente dele. Os reis foram mortos, ou melhor dizendo, os príncipes. E ele teve os seus olhos vazados. E ele foi preso, onde ele permaneceu lá até a sua morte. E aí nós vimos quão forte foi a cena. E aí nós frisamos que o ensinamento que Deus nos dá é que nós aprendamos a temer a Deus. Os homens temem muitas coisas, mas não temem ao Senhor. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E de fato foi o que aconteceu. Após rejeitar as inúmeras palavras do Senhor, um dia o juízo de Deus veio sem que houvesse cura. Palavras duras, mas palavras verdadeiras. E entramos no verso 8 que diz: a palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. O que é importante nós notarmos é que este fato ele aconteceu antes da invasão de Nabucodonosor. Este é o primeiro ponto que devemos observar. Por quê? Foi antes de Nabucodonosor invadir a Jerusalém? Porque Zedequias ainda está no comando. Porque Zedequias ainda está no controle da situação. Isso não poderia ser depois, porque depois ele perdeu o controle da sua nação. Então foi antes da invasão, mas provavelmente durante o cerco, que já estava sendo estabelecido por Nabucodonosor. E aqui é dito que o rei Zedequias fez uma aliança com todo o povo. Uma aliança é um acordo entre todos, com todo o povo que havia em Jerusalém, na cidade, na capital de Judá. Para quê? Para apregoar, como alguém apregoa, um líder apregou uma lei, e essa lei ela deve ser levada a todos, e todos devem cumpri-la. Qual era a lei que foi apregoada? Foi apregoada a liberdade. Verso 9. Que tipo de liberdade ele se refere? Que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. Havia no Antigo Testamento e até mesmo durante o Novo Testamento algo que nós chamamos de escravidão. Mas perceba que a palavra usada para se referir à escravidão é a palavra doulos. Isto no Novo Testamento. No grego, doulos, que significa servo. Então, quando nós falamos tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, nós estamos falando não do escravo que nós temos conhecimento hoje, mas estamos falando de servos.
no período greco-romano, existia um tipo de escravidão ou servidão que não era a servidão definida por raça ou pela cor da pele, como foi a escravidão brasileira e americana. Mas se tratava de uma servidão. Veja que quando nós falamos de escravos ou servos, tanto no Antigo Testamento, quando nós nos referimos aqui a este texto, quando nós nos referimos ao Novo Testamento, veja que os servos recebiam salários. Veja também que muitos eram servos para pagarem dívidas. Dívidas com o seu trabalho. E também a servidão era temporária. Perceba, vamos começar a ver as diferenças para que nós não olhemos para o texto e associemos esse tipo de servidão à escravidão moderna que nós conhecemos hoje. É certo que houve também na história muitos tipos de servidão. Um exemplo que nós vemos no Novo Testamento é na carta de Filemão, onde Onésimo era o servo e Filemão o senhor. E o apóstolo Paulo, ele falando com o Senhor a respeito do servo, diz para que o Senhor receba novamente o seu servo que havia se convertido ao Evangelho, que o recebesse, mas o recebesse como um irmão. E que se porventura houvesse alguma dívida pendente, o apóstolo Paulo diz, coloque na minha conta. Então veja o tipo de servidão. Se servia ou por condições financeiras, ou se servia para pagar uma dívida, ou em alguns casos específicos, se servia por causa da guerra. Como foi, de fato, o povo de Judá escravo, cativo na Babilônia. Mas não é da servidão de guerra que nós estamos falando. Então veja, o apóstolo Paulo também falou sobre a servidão na carta de Filemão. Há outros textos no Novo Testamento também que se referem ao relacionamento entre o Senhor e o servo. Que o servo deve servir o seu Senhor como ele serve a Deus. E também o Senhor deve servir, ou o Senhor deve ter uma relação com o seu servo, sabendo que ele tem um Senhor acima dele, que é Deus. Então não estamos falando de uma relação aqui com falta de respeito, com castigos, até porque também o Antigo Testamento faz a defesa, através da lei de Moisés, de que os corpos daqueles que serviam deveriam ser respeitados. Não deveriam sofrer castigos. Ou seja, os senhores eram donos do seu trabalho, mas não dos seus corpos. Eu penso nos trabalhadores de hoje que trabalham 12 horas num regime CLT. Mas têm uma vida difícil. E muitas vezes se submetem à situação porque precisam levar o pão para suas casas. Assim também muitos servos que não tinham condições alguma se colocavam à disposição de senhores para pagarem as suas dívidas e para terem as suas necessidades supridas.
Nós vamos ver um pouco mais à frente, mais a fundo sobre isso. Verso 10. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, da maneira que não se fizesse mais servir deles. Obedeceram, pois, e os soltaram. Irmãos, vamos refletir. Zedequias rejeitou a palavra do Senhor diversas vezes. Ele sofreu aqui o juízo dado através do profeta Jeremias, que nós vimos. Jeremias falou que a cidade seria invadida e ele seria preso, e ele morreria na Babilônia. E agora no verso 8 nós vemos Zedequias apregoando liberdade. Nós vemos aqui os reis agora obedecendo a lei a favor da liberdade. Eles estavam sofrendo eles estavam sofrendo porque eles não obedeciam a palavra de Deus. E agora eles estão obedecendo. Nós não podemos fazer um juízo de valor, porque só Deus conhece os corações. Mas vamos observar e vamos refletir, talvez, quais foram os motivos pelo qual, quando ele já estava com a sua cidade cercada, recebido condenações através do profeta Jeremias a respeito de Deus, o porquê agora, nos 45 minutos do segundo tempo, ele resolve obedecer uma lei de Deus que já vinha sendo desprezada. Talvez, veja a palavra, talvez fosse uma barganha com Deus. Talvez fosse uma forma de obter o juízo ou obter o favor divino. Talvez. Por que podemos colocar este talvez? Porque nós também já tentamos fazer barganhas com Deus. Porque nós também já tentamos obter o favor divino muitas vezes até mesmo sem termos nos arrependido de verdade. Talvez fosse a conveniência. Qual é a conveniência? Bom, se eu estou cercado, estão prestes a invadir a cidade, de que me serve os escravos, os servos, na situação que eles se encontram? Será que não é melhor soltá-los? E talvez eu consiga o apoio deles para lutarem comigo na guerra? Talvez. Talvez. Talvez alguns obedeçam a Deus apenas para obterem vantagens em alguma situação. Por isso, no período das eleições, muitas pessoas vão à igreja. Verso 10. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Obedeceram, pois, e os soltaram.
obedeceram a palavra, depois de tanto rejeitarem ao Senhor. Verso 11. Mas depois se arrependeram. O que eu acho interessante observar aqui é que aquele que vai ao Senhor de forma sincera, ele permanece. Mas aquele que vai ao Senhor por interesse ou por segundas intenções, ele logo se vai. Como eles mudaram tão rápido e tão depressa. Verso 11. Depois de haverem concordado e soltado, eles se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido libertos. E os que sujeitaram por servos e por servas. Veja que o que está sendo dito, eles se arrependeram. Por que se arrependeram? Veja o que diz o capítulo 37 de Jeremias, verso 7. Assim diz o Senhor Deus de Israel, assim direis ao Senhor, ou melhor, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Lembrem-se, irmãos, que eu havia dito que Judá preferiu confiar nos apoios de outras nações do que confiar no Senhor. Judá confiava que Faraó, que o Egito, fosse a sua aliada em uma possível invasão de Nabucodonosor. Vamos pensar. Por que eles mudaram de ideia? Irmãos, muitas coisas nós não temos a resposta. Mas eu estou trazendo aos irmãos reflexões. Se o motivo deles era barganhar com Deus, e se o motivo era conseguir que servos se tornassem seus aliados em guerra, o capítulo 37 diz que Faraó e o Egito voltaram para sua terra. Quando nós falamos da invasão de Nabucodonosor, ele foi com as nações aliadas, todas as nações que estavam sob o seu domínio. Eles foram com muita força. Provavelmente o Egito, vendo essa força e vendo-se incapaz de auxiliar o reino de Judá, ele foge. E estes que queriam ou barganhar com Deus estão vendo que a barganha não funcionou. Ou se eles queriam ter aliados como os servos, sendo que nem mesmo a outra nação seria capaz de ajudá-lo, para que serviria então os seus servos? Talvez um possível motivo é que o motivo que levou eles a libertarem os servos não surtiu o efeito que eles esperavam.
Assim como nós muitas vezes queremos comprar alguém para que esse alguém fique do nosso lado. E quando esse alguém não fica do nosso lado, nós viramos o seu inimigo. Seus objetivos provavelmente não foram alcançados e eles voltaram atrás. Uma redundância até, dizendo. Capítulo 34, novamente, verso 12. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu fiz aliança com os vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for vendido, e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Olha o que é dito em Deuteronômio, capítulo 15, o verso 12 diz assim: Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, o irmão ou a irmã hebreia se vende. O que quer dizer? Por uma questão financeira ou por uma questão de necessidade ou de dívida, aquela pessoa se vende a outra. Vende os seus serviços, a sua obra. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, o que vocês devem fazer? 6 anos te servirás, mas no 7º ano deixarás ir livre. Liberdade, vá livre. E quando os deixares ir livre, não despedirá vazio. Irmãos, quando nós lemos, a gente não pode fazer a relação desse tipo de servidão com a que nós vimos em séculos próximos. No que diz respeito à forma que o Senhor está nos mostrando aqui. Verso 13. E quando o deixardes ir livre, não os despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do seu rebanho e da sua eira e do seu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás do quê? De que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isso. Porém, se ele te disser, o servo, não sairei de ti, porquanto te amo a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Então, tomarás uma só vela, um instrumento, e ele furará a orelha à porta, e teu servo será para sempre. E também assim farás a tua serva. Este foi o ensinamento do Senhor dado ao seu povo. Se um servo, um hebreu, se vender a ti, 6 anos servirás, e no 7º deixará ele ir livre, e não o dispensará de mãos vazias, mas dará daquilo que Deus te abençoou. Mas se ele decidir não ir, porque te ama, então você vai furar a sua orelha e ele será para sempre o seu servo. Até mesmo fazendo aqui uma referência ao salmista, que diz que o Senhor furou a sua orelha, significando que ele serve o Senhor
porque ele ama o Senhor. E a prova de que ele ama o Senhor é como o servo aqui tinha a sua orelha furada e o serviria para sempre. Voltando em Jeremias capítulo 34, o verso 14 diz que essa foi a ordem dada e eles não ouviram. Assim como eles não ouviram muitas outras leis. Verso 15. E vós havíeis hoje arrependido e fizeste o que era reto aos meus olhos. Olha, recentemente vocês mudaram de ideia e passaram a obedecer essa lei. Vocês apregoaram, aqui é dito, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo. E fizeste diante de mim uma aliança, na casa que se chama pelo meu nome. Fizeram uma aliança, mas eles quebraram a aliança. A quebra de uma aliança. Verso 16. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome. Profanaram o nome do Senhor, porque fizeram uma aliança com o Senhor e a quebraram. Irmãos, se nós ao fizermos alianças com homens, nós já pagamos um preço por quebrarmos as nossas alianças. Quem dirá quebrar a aliança com Deus? Verso 16. Mudastes, porém, e profanastes o nome do Senhor, e fizeste voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido libertos, conforme a vontade deles. E sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Mudaram de ideia. Quantas vezes nós fazemos aliança com Deus por barganha? Quantas vezes nós fazemos aliança com Deus por interesses? Quantas vezes fazemos barganha com Deus a fim de receber o seu favor, mas sem de fato estar com o nosso coração voltado a Deus? Quer saber se você está com o seu coração voltado ao Senhor? É se você mantém a sua aliança. E eles voltaram na aliança que fizeram. Verso 17. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para pregoardes a liberdade. Como o homem é complicado. Como o homem é instável. Vocês não me ouviram para pregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo. Pois, eis que eu vos apregoo a liberdade. Vocês não firmaram e mantiveram aliança comigo, apregoando a liberdade? Então, eis que eu vou apregoar uma liberdade a vocês. Eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor. A liberdade para quê? Para a espada, e não da espada. Eu não apregoo a liberdade a vocês da espada. Ou seja, para livrá-los da espada. Eu apregoo a liberdade a vocês para a espada.
para a pestilência e para a fome. E farei que sejais espanto a todos os reinos da terra. O homem que quebra sua aliança com Deus é um homem livre. Livre para a sua própria ruína. Quantas vezes falamos, venham servir ao Senhor, faça uma aliança com Ele. O que os homens dizem? Eu? Para ser mais um que vai ter a sua mente lavada? Eu me escravizar? Porque o Senhor impõe muitas regras, morais, inclusive. Não vou servir o Senhor, porque eu quero ser livre. Pois é, eles não quiseram servir ao Senhor, e o Senhor os tornou livres, mas livres para andarem nos seus próprios caminhos. E quando o homem anda no seu próprio caminho, o seu caminho é um caminho de destruição. Um caminho de ruína. Que hoje possamos sair daqui sabendo que não podemos barganhar com Deus. Que possamos sair daqui sabendo que não adianta fazer uma aliança para enganar o Senhor, sem de fato ter uma transformação do coração. Se de fato não foi uma transformação de coração, nós vamos embora logo. Como é dito no Novo Testamento, estavam no meio de nós, mas não eram de nós. E vemos aqui também que não fazer a vontade de Deus é ser livre. Ser livre para andar nos seus próprios caminhos. E livre para andar e para caminhar para a sua própria ruína. Não é essa liberdade que nós queremos. Nós queremos uma liberdade que nos leva a estar debaixo da vontade do Senhor. Este é o verdadeiro homem e mulher livre. Aquele que está debaixo da lei do Senhor. É livre. Livre do seu próprio pecado e do seu próprio coração corrupto. Que Deus abençoe a sua palavra.